Olá! Vamos mergulhar hoje na polêmica obra de Alain Soral, Miséries do Desejo, ou, em bom português, Misérias do Desejo, publicada lá em 2004. E já de cara, na primeira frase, o livro dá o seu recado. Ele define o desejo não como uma fonte de prazer, mas sim como uma fonte de miséria. Um começo bem provocador, não é? E isso nos leva à questão central que o autor vai explorar. Pensa bem, se a sociedade moderna o tempo todo nos manda consumir, gozar, desejar, será que a verdadeira rebeldia, o ato mais subversivo de todos, é justamente dizer não a tudo isso? Para a gente entender direitinho o raciocínio dele, nosso roteiro vai ser este. Primeiro, a gente entende o problema central, a miséria do desejo. Depois, como o desejo deixou de ser transgressão e virou ideologia. Aí vamos ver como isso se aplica na cultura e na periferia. E, por fim, a solução que ele propõe, o retorno ao casal. Bom, vamos começar pela premissa principal. O livro é apresentado como uma crítica feita por um repentinte, um arrependido. A ideia é que ele fala com a autoridade de quem já esteve lá, viveu tudo intensamente e agora vem nos contar o que viu. E para estabelecer essa autoridade, ele joga um número na mesa: 700 conquistas. Ele se posiciona como um ex-especialista no assunto. A lógica é simples. Uma crítica aos excessos soa muito mais convincente quando vem de alguém que supostamente conhece esses excessos por dentro. E aqui vem uma das ideias mais fortes do livro. Ele usa um exemplo clássico. Se Dante tivesse consumado seu desejo por Beatriz, talvez a gente nunca tivesse uma obra-prima como a Divina Comédia. A tese dele é que as grandes coisas da vida, a grande arte, nascem do desejo que não se realiza, do desejo sublimado. Beleza. Agora vamos ver como essa ideia se transforma numa teoria completa. O autor defende que o papel do sexo na nossa sociedade mudou radicalmente. A virada foi essa aqui. No passado, o sexo era um ato de rebeldia, uma transgressão contra uma ordem social mais rígida, focada no trabalho. Hoje, segundo ele, o jogo virou. O sexo se tornou uma espécie de obrigação, uma peça fundamental na engrenagem do consumo. E ele dá um nome para isso, a ideologia do desejo. É um sistema que funciona em duas etapas. Primeiro, o mercado nos convence que liberdade é poder desejar o que quisermos. E logo em seguida, ele canaliza todo esse desejo para um único lugar: o ato de comprar. Ele chama isso de motor de dois tempos do consumismo. É um mecanismo bem direto, né? Passo 1. A liberdade vira sinônimo de ceder aos impulsos. Passo 2. Esses impulsos são direcionados para comprar coisas, geralmente vendidas com uma bela camada de erotismo. A liberação se torna, no fim, um argumento de vendas. Certo. Com essa teoria em mãos, o autor começa a aplicá-la em diferentes universos. O primeiro deles é o que ele chama de mundo culturomundem, ou seja, a elite da cultura, da arte e da mídia. E a visão dele sobre esse mundo é bem ácida. Para Soral, todo o verniz de busca pela beleza, pela verdade, pela arte, no fundo, tudo isso é só um disfarce para uma competição feroz, um combate pela conquista sexual. E essa citação bastante cínica resume bem o ponto dele. A ideia é que, no final das contas, as verdadeiras moedas de troca nessa batalha não são o talento ou a inteligência, mas sim o status e o dinheiro. Ok, depois de analisar a elite, o autor vira o jogo completamente e nos leva para outra ponta da sociedade: os subúrbios da classe trabalhadora, as famosas banlieues francesas. E lá, o cenário que ele pinta é totalmente diferente. Com essa frase, ele vai direto contra a imagem que a mídia costuma criar. Ele diz que, por trás da fachada, o que existe ali é uma frustração enorme e crescente. Por conta da falta de dinheiro e dos códigos sociais rígidos, a realidade seria de escassez sexual e não de hipersexualidade. Pois bem, depois de diagnosticar essa miséria do desejo nos dois extremos da sociedade, o autor finalmente aponta o que ele considera uma solução. E essa solução é um retorno ao casal tradicional. Mas, veja bem, por motivos bem pragmáticos. Ele até faz uma releitura simbólica. O masculino com a seta representaria o projeto, o futuro, uma força mais instável, espiritual. Já o feminino com a cruz seria a âncora, a ligação com a terra, com o concreto, com a estabilidade. Para ele, o casal funciona porque une essas duas forças que se complementam.
E aqui a gente vê que o argumento dele não tem nada de romântico. É pura e simples praticidade. É sobre dividir o aluguel, a conta de luz, os eletrodomésticos, é pagar menos imposto, ter mais facilidade para conseguir um empréstimo, ter um apoio em caso de desemprego e, claro, ter um parceiro sexual ali sempre à mão. É quase uma sociedade empresarial para sobreviver. E aí vem o grande paradoxo da solução dele. Ele diz que o casamento é, na verdade, um caminho astuto para a castidade. A ideia é que a rotina de um relacionamento estável acaba diminuindo o desejo sexual. E essa energia que antes era gasta na caça, agora fica livre para ser usada em outras coisas como a carreira e o sucesso social. E assim, o livro nos deixa com essa pergunta no ar. Se o desejo foi transformado em apenas mais um produto na prateleira do mercado, então será que o maior ato de liberdade que nos resta é simplesmente nos recusarmos a comprar? É uma provocação final que fica para a gente pensar.